couve-flor é um vegetal que você pode cultivar durante todo o ano. Pode ser útil escolher a variedade que você está plantando de acordo com a época do ano. Algumas se desenvolvem melhor na primavera, outras se desenvolvem melhor no outono. Dito isso, ao longo dos anos percebi que, na verdade, não há uma grande diferença. A White Excel que planto hoje já rendeu ótimas colheitas no outono desde o plantio no verão. Ainda não plantei na primavera, mas estou confiante de que colheremos até julho. Então estou enchendo uma bandeja de mudas pequena, vou semear 2 sementes por célula. Alguns chamam isso de semeadura múltipla, mas vou desbastar e deixar só a mais forte. Se você cultivasse 2 couve-flor juntas em um espaço, funcionaria. Acho que você vai conseguir 2 pequenas, pode dar um pouco mais de trabalho. Você não vai conseguir aquela cabeça grande, mas se quiser 2 pequenas juntas, pode fazer. É como a beleza de cultivar vegetais, ou qualquer planta, na verdade, que há tantas coisas que você pode tentar, tantas maneiras diferentes de fazer um pouco diferente. A maioria delas funciona. É mais sobre o resultado desejado. O composto está úmido. Se estivesse seco, eu pressionaria mais, mas não vou exagerar. Deixe um pouco arejado. É composto principalmente caseiro com um pouco de composto comercial, que é mais leve e retém mais ar. Só fiz pequenas depressões, não buracos para semear. Porque as sementes não são enormes e, mais do que isso, elas são híbridas F1. E esse é o resultado de usar um híbrido, não há muitas sementes. Se você assistir ao vídeo do kohlrabi que estamos produzindo, verá que a quantidade de sementes em um pacote é muito maior do que esta. Até joguei algumas fora no final, mas essas são preciosas. Vou contá-las com bastante cuidado. Estou semeando apenas... Na verdade, estou tentando colocar. Essa foi a 4ª. O ideal é 1 por célula. E às vezes, se você tentar colocar uma, às vezes vai acabar semeando 2. Como elas são tão pequenas, não é fácil dividir direitinho. Agora que sobrou 1 ou 2, vou colocar 2 juntas, é isso. Vou tirar 1 ou 2 dessas, onde coloquei demais. O essencial é que cada célula tenha uma, mas não há garantia de que vai germinar. Essas sementes, eles são meio irregulares. Então sim, fico mais feliz se eu tenho uma de reserva ali e vamos ver o que acontece. Então temos uma média de 2 por célula e talvez eu coloque só um pouquinho mais de composto. Você pode ver que esse composto não é super fino e tudo bem. Isso significa que no próprio composto há um pouco de ar, a água pode drenar mais facilmente. Eu vou regar isso agora, depois deixar escorrer e levar para dentro de casa. Em fevereiro, as noites na estufa são bem frias. Noites frias desaceleram ou impedem a germinação, pois a semente percebe que está frio demais para brotar. Ainda assim, não consigo. Então estamos meio que contornando isso, colocando-as dentro de casa durante a fase de germinação. Depois, com algumas folhas, elas devem voltar ou ficar lá dentro com mais luz. Se você continuar cultivando as mudas no parapeito da janela, a luz vindo só de um lado fará com que elas cresçam esticadas para fora. O caule fica longo, fino, fraco e difícil de manusear. Vamos voltar, espero que haja algumas mudas, não sei se teremos tempo para o desbaste, mas essa é minha intenção. Vamos ver belas mudas de couve-flor para plantar na terra em cerca de 5 semanas. As mudas de couve-flor após 4 semanas. Tivemos várias noites frias e a germinação dentro de casa realmente ajuda. Elas estão aqui fora há mais de 2 semanas, crescimento incrível. Um tempinho na cama quente para acelerar as coisas por talvez 1 semana e depois 10 dias em um banco sem aquecimento, germinação realmente forte.
Estou impressionado com isso e é um híbrido que ajuda o branco XL. E temos alguns com flores duplas. Sou um pouco mais baixo. Se não fosse, tiraria a couve-flor mais fraca e transplantaria a outra, já que o método atual não funciona. Para semear múltiplas mudas e cultivar duas couve-flores juntas em um mesmo torrão, elas precisam de muito espaço e você vai acabar com duas cabeças pequenas, bem pequenas mesmo. Pelo que eu vejo, é isso que acontece com a couve-flor. Elas se desenvolvem melhor sozinhas, mas você ainda pode, nessa fase, separá-las. É isso que estou fazendo, puxando delicadamente. Ouço alguns estalos das raízes se rompendo, mas o composto está bem estruturado. Veja, as raízes estão ótimas em ambas. E o que posso fazer agora é que já preenchi essa bandeja e a deixei bem molhada. E isso facilita criar um buraco que não vai se fechar. Uso composto extra porque preciso elevar um pouco e cobrir os caules. Sempre que você faz o transplante, essa seria a outra maneira de cultivar couve-flor. Semeie em uma bandeja pequena e depois faça o transplante. Você pode me ver fazendo isso no vídeo, como cultivar aipo, por exemplo, então isso foi algo inesperado, mas é uma maneira de ter mais couve-flor, então vamos retomar isso. Eu estimaria entre 2 e 3 semanas para que essas mudinhas se transformem em plantas fortes, prontas para serem plantadas no solo. Tem algumas coisas sobre o transplante, especialmente para as brássicas. Elas são mudinhas resistentes e, em parte, você pode perceber isso pela facilidade com que elas se separam. Na verdade, eu reguei essa bandeja desde o início, porque percebi que é mais fácil fazer isso se o composto estiver totalmente úmido. E outra coisa é que tem tanto composto ali que, na verdade, é bem difícil colocar tudo naquele buraco pequeno. Então, estou tirando delicadamente um pouco desse composto para facilitar a colocação das raízes. São as raízes que me preocupam, ou que eu quero. E o mais fundo possível, porque você não quer um caule longo aqui e também um empurrão firme. Brássicas. Não se preocupe com isso. O que tenho agora já basta para não usar todas essas células. Mas, na verdade, será que vou? Vou adicionar mais composto nas que restaram. Tem mais uma que mencionei, essa aqui. Se notar, melhor não puxar essa. Você vê como essa está realmente fraca? Vou apenas arrancá-la. Porque isso, se você comparar isso com essas duas lado a lado, sim, esse é o princípio geral da propagação. Mudas que são muito mais fracas, visivelmente mais fracas, simplesmente descarte-as. Eu sei que parece um pouco difícil, mas caso contrário você vai acabar desperdiçando espaço nos seus canteiros, no seu jardim, tentando cultivar algo que basicamente é uma muda fraca, infelizmente, então apenas fique com as mais fortes. As couves-flor cresceram bem. E eu, na verdade, coloquei em vasos porque estava esperando por este vídeo para transplantá-las ao mesmo tempo. Esse é o Excel branco, com células pequenas e grandes, mas as pequenas funcionam bem, só cresceram nisso. E aqui, só esta manhã, até teve esse problema de uma folha comida por lesma. Eu não acreditei e olhei embaixo e a lesma estava bem ali. Isso mostra que é preciso estar sempre atento. Ainda vou transplantar essa aqui, mas vai demorar mais. Deve ter perdido 1 semana de crescimento por causa do dano. Esta é a couve-flor roxa grafite. Vou plantar todas elas juntas. E até tem um brócolis Deli Stem, que é um pouco parecido com o tenderete. Vamos ver como ele se sai. Todos são muito próximos e podem ser cultivados do mesmo jeito e com espaçamento parecido. No final, tenho alguns tipos diferentes de brócolis para o canteiro. Porque mesmo com o espaçamento amplo da couve-flor que você vai ver agora, você vai perceber que ainda precisa de uma certa quantidade de plantas. É um canteiro bem grande e esse canteiro, na verdade, até 4 dias atrás, ou até ontem de manhã, tinha um pouco de espinafre. Colhemos o último espinafre ontem e ele passou o inverno.
Você pode ver isso no vídeo. Eu coloquei o link para o espinafre do último outono e antes do espinafre tinha brócolis roxo, do qual agora tem um pouco ali. Então, isso espero que esteja te dando uma ideia de sucessão de plantios também. Qual espaçamento usei neste canteiro de 1,20 metros ou 4 pés de largura? Você poderia ter 3 ou 4 linhas assim. Mas, na verdade, para couve-flor, isso fica um pouco apertado, então estou fazendo 3 linhas, mas o espaçamento está um pouco mais próximo dentro de cada linha. Se parecer técnico, não se preocupe, é só para entender o espaçamento. É bom ter uma visão geral, a precisão é menos importante. Mas as duas coisas que você deve evitar são apertar demais, de forma que você não consiga uma boa cabeça de couve-flor, ou espaçá-las tanto que nunca usarão todo o espaço, desperdiçando composto, luz do sol e outros recursos. Essas são as maiores e, como não têm caule longo, não precisam ser plantadas fundo. Com certeza, elas receberão um pouco de água nesta época. Elas são bem grossas na base, né? Não são as mais fáceis de plantar, então estou colocando usando um pouco os meus dedos só para puxar. E esse é o método sem revólver. Você pode ver a cobertura de composto por cima que colocamos antes do espinafre, então não estou colocando mais agora. Uma vez por ano, acho suficiente e ainda vejo bastante na superfície. Também não uso fertilizante. É tudo orgânico. Essa planta é incrível, considerando o quão pouca raiz tem. Coloque e pressione para baixo, e essa é uma boa regra para todas as brasicáceas. Você vê como ela tem um caule bem longo, então é bom que eu tenha feito um buraco fundo de verdade, e estou realmente pressionando a planta para dentro. E eu não me preocupo em preencher o buraco, porque isso vai acontecer quando eu regar, estou tirando o composto não utilizado, ou as plantas que sobraram, tanto faz. Vamos começar de novo. Essa bandeja de módulos eu usei umas 10 vezes desde nova e nunca lavo, escovo ou esterilizo. Deus me livre de fazer isso. Ela está pronta para reabastecer e reutilizar. Por isso não é necessário fazer isso com essas calças ou bandejas de módulos, ao contrário do que dizem. Vou terminar de plantar o canteiro com meu outro brócolis agora. Temos toda a couve-flor aqui e após regar, vou cobrir com manta. Provavelmente regarei essas mudas em 3 dias. Está um sol forte agora e está incomumente seco para nós, então a rega depende de você. Ajuste de acordo com o clima. Essas couves-flores, ano passado com primavera chuvosa, não precisaram de água. Este ano pode ser diferente. Se não regar a couve-flor, ela vai crescer pouco. Vamos ver o que acontece e podemos falar disso de novo em um mês. Vamos ver como elas foram sob a manta. Percebi que algumas dessas couves-flores já estão murchas e fracas só 2 dias após o transplante. Estamos tendo um sol incomum, algo fora do normal. Vou substituir isso por uma tela. A tela não é tão quente, mas é o principal objetivo. Não é tanto o calor que eu quero para elas. É manter os insetos e os coelhos afastados. Aqui estamos com as mesmas plantas no dia 6 de junho. Tempo lindo ou tempo lindo para cultivar brássicas? Se você quisesse ir à praia hoje, talvez o clima não fosse ideal, pois está ventando frio. As brássicas preferem clima temperado, sem calor excessivo, não acima de 30 graus Celsius e com boa umidade. E nós acabamos de ter um pouco de chuva essa semana, cerca de 20 milímetros, 4/5, quase 1 polegada de chuva. Além disso, estávamos regando antes disso, e quando estávamos regando antes, estávamos regando através da tela. Isso ficou coberto com a tela até uma semana atrás.
Então, por 95% da vida delas, essas plantas ficaram cobertas, estão crescidas demais, agora estão expostas ao ar. Bem, elas estão abertas ao ar sob a tela. Na verdade, isso só reduz o vento, mantém os insetos afastados mais do que qualquer outra coisa, Mas, à medida que se aproximam da colheita, especialmente as couves-flores, é muito mais fácil se você não tiver uma cobertura atrapalhando, porque, por um lado, você pode ver com mais clareza o que está acontecendo. Nem sempre é claro onde uma couve-flor está crescendo. O mesmo vale para o brócolis calabrês, que em uma semana estará pronto com uma bela e grande cúpula. Eles são muito próximos e este brócolis calabrês de talo tenro também. Estamos olhando especificamente aqui para a couve-flor e a peculiaridade da couve-flor é que a colheita é muito específica e única. É uma colheita só. Não há repetição. E é isso, eu venho observando essa aqui há alguns dias e não sei se você consegue ver. Mas essa planta é na verdade bem menor do que, digamos, essa aqui, então aqui está ao lado, provavelmente tem o dobro do tamanho. Por isso essa couve-flor não é enorme. Então só porque você vê uma couve-flor e ela ainda está pequena, não significa que talvez ela não esteja pronta. Já essa eu esperava uma couve-flor maior. Se eu olhar rápido, dá para puxar um pouco as folhas centrais e ver o que acontece dentro. Isso te dá uma ideia de quando uma couve-flor pode estar se formando, e eu não posso ir mais longe sem quebrar as folhas. Há uma couve-flor minúscula ali dentro, talvez pronta em 10 dias ou 2 semanas. A partir de 6 de junho, poderemos colher couves-flores por mais 3 semanas. Espero que não amadureçam todas ao mesmo tempo. É bom quando vem de forma escalonada. Mesmo sendo uma F1 híbrida branca XL, percebo que são feitas para serem mais uniformes. Elas têm longa colheita e as de cima, a grafite roxa. Linda couve-flor, mas elas demoram um pouco mais. Estou confiante de que teremos uma boa colheita por bastante tempo. Como você as colhe? Antes disso, na verdade eu coloco uma folha por cima. Não é obrigatório, mas ajuda a manter luz e calor afastados. Se você já tem uma couve-flor e não vai comer agora, pode deixá-la por até 3 dias, apenas mantendo longe da luz, mas isso não impede o crescimento. Se você chegou nesse estágio, ela já está praticamente pronta. Se você deixar isso por mais uma semana, pode ficar um pouquinho maior. Mas mais do que qualquer coisa, ela vai meio que explodir para cima e para fora em floretes abertos. Assim como o mini brócolis, este é o tipo de estágio de flor em coalhada concentrada, então só não deixe por muito tempo. Fico impressionado com a quantidade de perguntas que recebo nas redes sociais, na verdade, e é isso que me faz dizer, as pessoas me mandam uma foto e perguntam, minha couve-flor já está pronta? Digo, infelizmente ela estava pronta há 10 dias e eles não perceberam. E ela já passou por aquela fase de erupção, e o que acontece então é que os talos ficam bem duros. Ainda tem comida boa ali, mas talvez queira cortar a base, que ficou meio lenhosa. Então, como isso é algo único, vou tirar essas folhas só para que você possa ver com mais clareza realmente o que estou fazendo. Aqui está a couve-flor em todo o seu esplendor, mas não é uma boa refeição para 2 ou 3 pessoas, talvez. Vou cortar em qualquer parte do talo. Na verdade, você poderia cortar mais embaixo do que isso, porque esse provavelmente é um nível bem típico para cortar. Acabei de ver uma lesma ali também, isso é bem típico. Se ficarem muito tempo, podem ter lesmas em tempo úmido, mas elas saem na lavagem antes de cozinhar. E isso aqui é comestível. Eu deveria ter dito, na verdade, sabe, com certeza. Essas folhas também são saborosas, como folhas de brócolis, boas para comer. Talvez a parte central mais fibrosa você só corta fora, mas o resto é tudo bom para comer. Na verdade, deixaria mais uma folha, mas tirei essa só para a gravação. Mas muitas vezes eu cortaria algo assim, então esse é o produto final, por assim dizer. E aí você faz o que quiser com ele. Ao cozinhar couve-flor, quero dizer, você pode comê-la crua, fica muito boa com um molho. Gosto delas levemente no vapor, 2 ou 3 minutos, só para amaciar. Acho que vai ficar delicioso. Primeira couve-flor do ano, momento emocionante.